Então, é, de todo jeito que eu pensava para fazer um trabalho online, poderia ler um texto, produzir algumas questões, depois a gente dialogar sobre isso, mas nós perderíamos praticamente, vocês teriam que fazer em outro horário também. Então eu pensei, então não tive escolha, tive que fazer o trabalho como se fosse um trabalho igual ao de semana passada, com perguntas e respostas, um pouquinho diferente, abordando os conteúdos que a gente não viu na aula passada, porque nós ficamos apenas em alguns conteúdos, e para a gente recuperar algum conteúdo referente a efeitos, se não me engano, efeitos, diálogo e sound effects, hard effects. Bom, vocês vão ver, tá? Eu vou colocar o link, vou disponibilizar o link. Vocês terão, como na segunda-feira, vocês terão esse prazo para poder responder. Estarei em sala de aula para alguma pergunta e tal. Com isso, nós vamos encerrar essa segunda nota, tá? Essa segunda nota, então, ela será encerrada hoje. Tá? E, aliás, temos a apresentação, né? A apresentação na segunda ou terça? Segunda, se não me engano. Acho que é segunda. Próxima aula nossa, produção tecnológica em áudio. Segunda-feira. Então tem a apresentação dos grupos. E aí encerramos as notas desse bimestre. E encerramos esse bimestre e iniciamos o próximo, na próxima quinta-feira, com conteúdo diferente e tal. Tá? A apresentação do roteiro será na segunda-feira. Eu tinha dito que seria na quinta, mas não tem como ser na quinta, porque eu tenho que postar a nota até dia 27. E 27 não dá tempo de postar a nota. Então, eu tenho que postar praticamente todas as notas, são muitas, fazer as correções. Já comecei a fazer as correções. E até dia 27 tem que estar tudo no... vou mandar agora o link, tá? Eu estava esperando o pessoal entrar para mim colocar o link. Só um minutinho, já vou pegar o link. Vamos ver se está aqui. Vou confirmar se esse é o link correto. Esses dias eu mandei um link que não tinha nada a ver. Tá? É esse mesmo. Tá aí o link. Tá? Qualquer pergunta, estarei online, tá? Estarei online para respondermos. Boa sorte. Não Ô, preciso Luiz, de... Pode falar. tá falando aqui que precisa de permissão para abrir esse link. Que eu não tenho permissão. Permissão? Isso. Espera aí. Deixa eu... O link tá fechado, tem que abrir aí para nós. Não, porque ele assumiu aqui um... Ele assumiu uma configuração que eu não tinha pedido, que era obrigado a ter e-mail da Uniub. Vê agora se tem como entrar. Aí, agora deu certo. Deu certo. Eu tirei essa obrigatoriedade. Tá. Quem chegou agora, esse é o link do trabalho de hoje, tá? Dando sequência ao que nós começamos na segunda. Então, aí vocês, qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou aqui na sala de aula, tá? Ô, Luiz, esse e-mail que pede tem que ser o da Unilv ou pode ser qualquer um? Não, pode ser qualquer um. Ok.
Qualquer dúvida, estou online, tá? Na sala de aula. Você conseguiu pegar o link lá, Laura? Lara? Opa. Esse é o link do trabalho, tá? E continuidade do trabalho que nós iniciamos na segunda-feira. Qualquer dúvida, estarei aqui na sala de aula, tá? A Lara. Eu vi Lara, vi Laura, todas as duas, uma pertinho da outra. Você conseguiu pegar, Kimberly? Ok. Perfeito. Quem não conseguiu pegar o link, me avisa que eu posto novamente, tá? Eu posso deixar aqui. Olá, Isaías, tudo bem? Estou mandando aí para você o link. Esse link é o link, é continuidade. Olá, tudo bem, Isaías? Está me ouvindo? Enviei o link aí para você. Essa é a continuidade do nosso trabalho, tá? Da semana, da segunda-feira. Qualquer dúvida, estarei em sala de aula, só me perguntar aqui, tá? Entrar e perguntar. Bom trabalho. Tudo bem, Maria Vitória? Esse aqui é o link. Estou enviando para você o link da continuidade do trabalho, tá? Certo. Trabalho que nós começamos na segunda, agora é o trabalho envolvendo diálogo
e efeitos e ambiente. Certo. Obrigada, Lu. E microfone também. Uhum. Qualquer dúvida, estou em sala de aula, tá? Ok.
Luiz. Luiz. Oi. Será que você pode me explicar essa questão do ambiente do background? A questão aberta? Peraí. Deixa eu só abrir aqui que eu fico... Ok. Tá. Qual? Do diálogo? Não, do... a questão aberta. O background. Isso. Tá. Você vai ler o que ela está dizendo. Então, analise o texto abaixo e aponte possíveis distorções. Então, ela é uma afirmativa que ela está fazendo. Tá? Olha, no caso do BG, os arquivos de sons utilizados são, em sua grande maioria, constituídos por apenas um tipo de som constante. A utilização de um arquivo de ambiente que contenha mar e pássaro juntos, por exemplo, fica limitada em relação à possibilidade de edição, equalização e mixagem, devido à amplitude de frequências distintas dos dois sons, e à obrigatoriedade da presença constante de sons de mar com o canto dos pássaros. De outra forma, se tivermos dois arquivos separados, a possibilidade de controle aumenta significativamente, pois caso a câmera filme o mar, podemos ter um leve acréscimo desse som. Caso filme o céu ou árvore próximas da praia, podemos aumentar o som dos pássaros e dessa forma caracterizar a cena de forma mais clara. Essa é uma afirmativa, tá? Então, diante desse texto, você vai analisar a partir daquilo que a gente já estudou em sala, aquilo que a gente já ouviu, e você vai apontar se existe distorções nessa fala. Tá? Se o que ela está afirmando está errado, onde está errado, você vai fazer uma análise daquilo que esse texto está afirmando. É um texto que está afirmando alguma coisa, ou algumas coisas. Se você achar que, por exemplo, não é dois arquivos, é um, então você justifica a sua afirmativa. Tá? Você está analisando uma afirmativa. Agora deu para entender ou não? Entendi, obrigada. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Você tinha falado alguma coisa? Ou você só digitou? Eu tinha falado. Eu não escutei. Deixa eu ver. Fui lá e digitei. Eu vou ver se deu algum problema aqui no meu fone, tá bom? Mas qualquer coisa, só dá um grito, digita, ou fala que eu te ajudo, tá? Mas você entendeu a ideia, né? Entendi. É uma afirmativa, é alguém afirmando isso, né? E aí você, como especialista em áudio, você vai dizer, olha, isso não está certo, isso está certo. Tá? Você vai dizer se existe possíveis distorções. Se você achar que não existe distorção, né, você, olha, eu concordo com a afirmativa e não encontrei nenhuma distorção. Ok? Ok. Alexandra, tá difícil? Não sou. Você é uma expert em áudio. Então, não tem nem justificativa falar que tá. Tanto que a gente já falou sobre isso. Então, vamos lá. A Valesca disse que está no mesmo ponto, né? Valesca, olha só. Eu estou dizendo assim, ó, analise o texto abaixo e aponte possíveis distorções. Eu coloquei abaixo porque eu pensei que ia aparecer abaixo, mas não apareceu abaixo. Então é do lado, né? Começa no lado,
então, do lado. No caso do BG, então começa aí uma afirmativa. É alguém afirmando, pode ser eu, pode ser uma outra pessoa, afirmando que, no caso do background, os arquivos de sons utilizados são, em sua grande maioria, constituídos por apenas um tipo de som constante. Você concorda com isso? A utilização de um arquivo de ambiente que contenha mar e pássaro juntos, por exemplo, fica limitada em relação à possibilidade de edição, equalização e mixagem, devido à amplitude de frequências distintas dos dois sons e à obrigatoriedade da presença constante de sons de mar com o canto dos pássaros. Porém, ou de outra forma, se tivermos dois arquivos separados, a possibilidade de controle aumenta significativamente, pois caso a câmera filme o mar, podemos ter um leve acréscimo desse som. Caso filme o céu ou árvores próximas da praia, podemos aumentar o som dos pássaros e, dessa forma, caracterizar a cena de forma mais clara. Tá? É uma afirmativa. Você vai dizer... a afirmativa é que, sim, não há como ter ruído. Não há como ter ruído. Tipo assim, quando aparecer o mar, vai aparecer o mar. Quando aparecer o céu, vai aparecer o céu. Ou a afirmativa é que tem como ter ruídos. Eu não entendi a afirmativa. Eu não entendi se eu falo sim ou não. Não, você tem que ler e entender o contexto. Ela está falando o seguinte: num primeiro momento, ela fala que tem que ter um som constante, que é o som do ambiente. Ela não é ela, o texto. O texto está afirmando que é preciso ter um som constante, que não pode ter ruptura de sons ambientes. Tá? A utilização de um arquivo de ambiente que contenha mar e pássaros, por exemplo, fica limitado. Fica limitado à edição. Entendi, Luiz. Fica limitado à edição. Aí ela está afirmando, de outra forma, se a gente tiver dois arquivos separados, é possível ter mais controle sobre isso. Tá? E aí você pode dizer o seguinte, olha, quando ela afirma isso, quando eu falo ela, o texto, quando o texto afirma isso, eu discordo por conta disso. Eu concordo por conta disso. Então você vai concordar e discordar. Olha só, analise o texto e aponte possíveis distorções. Pode ter distorções. Eu achei que eram as distorções reais, não a do texto. Mas eu entendi. Entendi. Tá certo. Qualquer coisa é só chamar.
Luiz, alô, alô, galera. Oiê! Oi, oi, oi. A última questão sobre Peraí, microfones seria uma lapela, isso? peraí, deixa eu olhar aqui. Último microfone. Diante da imagem, explique os tipos de captação. Nós temos na captação 1 é um tipo de captação, o 2 é um tipo de captação, 3 é um tipo de captação, 4, 5 é o que a gente viu em sala de aula. A gente fez, se não me engano, fizemos uma prova envolvendo esses tipos de captação, tá? Ah, Aí certo. você vai dizer que tipo de captação é essa primeira, né? Essa segunda, que tipo de captação é? Existe um nome específico para cada tipo de captação, Tá bom, certo. Obrigada, Luiz. tá? Oi, Fernanda. Tá, peraí, deixa eu olhar aqui. Primeira questão aberta. Perfeito. Estou com ele aberto aqui, vamos ver. Primeira questão aberta. É sobre o background, é isso? É isso mesmo? A da distorção. Peraí. Você vai. Olha, primeiro, a partir de, no caso do BG, até Clara, né, lá no final, uma afirmação. Eu estou afirmando isso. Essa afirmação, ela é correta? Ela tem, ou ela apresenta algumas distorções, no sentido de distorção do conteúdo, daquilo que é real. Não é distorção de áudio, não. É distorção de conteúdo mesmo, tá? É como se eu estivesse afirmando algo que não é verdadeiro. E aí você vai fazer uma análise, se você achar que essa afirmação ela é correta, você vai explicar. Não, essa afirmação é correta porque o som tem que ser dessa forma, tal. Se você encontrar possíveis distorções, fala assim, olha, essa afirmativa, ela tem distorções no seguinte sentido, tal, 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 e você explica, né? É isso, basicamente é isso. Não posso falar mais que isso. Tá, mas se não entendeu, o que você tem que entender é o seguinte, presta atenção. Olha só, eu fiz uma afirmação, só que você discordou de mim. E aí eu pergunto, por quê? Aí você vai me explicar, olha, porque isso, o real é isso, tá? Se você falar, não, realmente é isso. E aí você vai dizer, então, você concorda comigo com essa afirmação ou você não discorda? Se você concorda, você vai, eu concordo com a afirmativa acima, porque o som tem que ser dessa forma. Se você discordar, você vai explicar por que você discordou, apenas isso. É uma análise do texto que você está fazendo, a partir daquilo que nós estudamos em sala, que nós fizemos provas, tá? Então tá bom. Qualquer coisa me pergunta.
Ok, ok. Ok, Isabela? Perfeito. Ok, Gustavo, obrigado. Até segunda. Luiz, Oi. esse último da captação é para a gente colocar, tipo,
capta o áudio em 360 ou para colocar o nome do microfone? Não, não é o nome, é o tipo de captação. É o tipo de captação. Não é a nomenclatura não é 360. Existe um nome, né, que nós damos a esse tipo de captação número 1. Existe um conceito a respeito disso, conceito a respeito do 2, do 3, do 4, 5. Nós vimos isso em sala de aula, vocês fizeram até uma prova sobre isso. Ok. Até semana que vem, Valesca. Mais.
Boa noite, Aline. Obrigado. Até, até segunda.
Boa noite, professor. Olá, tudo bom, Jonas? Até mais, viu, professor? Obrigado. Deu certo lá? Eu mandei para um técnico aí, falando a respeito do computador lá, né? Isso. Eu levei num técnico e ele pediu uns 2 dias para me dar um diagnóstico, sabe? Aí amanhã eu vou lá ver o que aconteceu. Não Porque adiantou converter, você não conseguiu converter, não? não consegui. Aí Ixi. eu tentei colocar em outro computador Hum, como um segundo HD, né? Para fazer uma leitura, alguma coisa desse respeito. Aí ficou até pior. Ixi. Que o computador, ele fez tipo como vou dizer, tipo um backup, né? Mas mesmo assim, deu para mim ver os arquivos. Só que aí não deu nem para mim visualizar ele, que alguns eu consegui visualizar, né? Uhum. Aí eu coloquei no outro computador como um segundo backup, ou, aliás, como um segundo HD. Aí ele leu o HD, beleza, só que aí eu não consegui nem visualizar os arquivos. Você vê que os arquivos estão lá, mas não consegue visualizar, né? Ele caiu? Ele caiu o notebook e bateu aquela parte que ficou HD no chão, sabe? Hum. Eu não sei como não quebrou a tela. Dei Pois sorte. é. O que pode acontecer é o seguinte: cada vez que tenta, você sabe que o HD ele tem uma agulha que fica lendo, né, fazendo a leitura, como Verdade. se fosse um leitor. E é uma agulha que, se dependendo, se ficar mexendo, acaba sendo pior porque você vai danificando o disco mesmo, né, o hardware dele, né? Não, Aí o que eu fiz, né? Eu pedi assim, deixei em observação lá com esse técnico, para quando ele fosse restaurar, porque assim, o notebook ele pede para adicionar um CD-ROM que tenha o Windows, para ele fazer uma reparação no sistema, né? Quando você liga ele. Aí eu passei para ele o seguinte: quando ele for, né, trabalhar no computador, ele não formatar, em todo caso, fazer um backup das duas partições, entendeu? é. Porque o que acontece? Eu até já andei pesquisando. Tem um pessoal em São Paulo que eles fazem esse tipo de trabalho. Não é barato, né? Mas em questão da circunstância, às vezes compensa mandar para eles dar uma olhada, porque eu tenho uns arquivos lá, 2 arquivos que é de cliente, né? E eu nem entreguei o trabalho ainda para eles. E Não. eu fui verificar o backup, professor. O meu backup só tem 40%. A pessoa que fez para mim o backup, ela não fez de todo o arquivo, fez só apenas de 40%. E eu estava Nossa. crente que tinha um backup, né, total. Aí eu fiquei mais preocupado ainda quando eu descobri isso. Você que trabalha muito com arquivo, e alguns arquivos são importantíssimos, pensa em trabalhar com nuvem. Eu pensei, como diz, tá sendo uma das cogitações agora eu fazer isso. Assim que eu tenho muito backup, faço muito backup, né? Mas eu tendo essa condição das nuvens, é uma coisa mais garantida, né? Sim, pensa nisso, porque hoje quem trabalha com arquivo, principalmente arquivo mais pesado, ele nem deixa no computador mais. Exatamente. Sobe tudo para a nuvem, aí tem que ser algo um pouco mais profissional, não pode ser. O ideal é você comprar. Tem o Google Suite. Google. É o da. Acho que é Suite. Google Suite, acho que é isso. Eu já andei pesquisando alguns valores aí, eu estou analisando, sabe? Questão de. O Google Suite não é tão caro, é Google Suite mesmo. G Suite, que é do Google, né? Ele não é tão caro e ele te dá um tamanho de drive onde você não perde qualidade. Bacana, isso aí é bom. Ele é mais empresarial. E não é tão caro, não. Acho que compensa dar uma pesquisada. É Suite. Suite, S-U-I-T. I-T-E. Suite. Eu vou dar uma pesquisada. G Suite. Google, né? Hã? É da Google, né? É da Google. E aí ele oferece um punhado de plataforma também, agregado a isso. Acho que é legal dar uma olhada. Bacana, boa ideia, professor. Valeu.
Vou dar uma Falou. pesquisada. Até mais, professor. Obrigado. Um abraço, até mais. E aí, meninas? Alexandra, Maria Vitória, tá quase? Posso fechar a sala? Tô terminando, professor. Eu tô na última já, mas se quiser fechar Tá. a aula aqui, pode. Tá, eu tenho Pode que... fechar, eu acabei de te enviar.